Muy bien. Sí, se escucha, ¿verdad? Bien. Muy bien, buenas noches a todos ustedes y muchas gracias por participar el día de hoy. Es bastante grato saber que tenemos este tipo de eventos sobre filosofía de la mente y poder contar con esta audiencia que, como señalamos hace unos minutos antes de que podamos empezar, hemos venido bastante puntuales y eso nos ayuda bastante a poder iniciar la hora de vida, de repente con unos minutos de tolerancia, pero como debería ser. Bueno, en todo caso, estamos aquí con Steven Gouveia, estamos también con Fulvio Miranda, y nosotros precisamente estamos para poder presentar y poder comentar algo del libro que recientemente se ha publicado, que es La Universidad de la Mente, diálogos sobre el cerebro y la conciencia, sí, que como se puede ver, ya el mismo Steven nos va a mostrar cómo poder acceder al libro o poder comprar un ejemplar donde se ve que hay diálogos con Roger Penrose y otros pensadores y cientistas bastante importantes a nivel internacional. Llama bastante la atención el tipo de diálogos que hay. Obviamente no es cualquier cosa. Bueno, en todo caso, le voy a dar el pase a Juno para que pueda hacer la presentación de vida. Otra vez vuelvo a agradecer la presencia de todos ustedes. Este evento está siendo organizado por Pablo Pensativo, Centro de Estudios e Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, junto a Juno Miranda. Así es que aquí vamos. Entonces, ahora sí, ¿está funcionando? Sí, no. Bien, a ver, para darle paso al libro, nos toca presentar a Steven Gouveia, que tiene menudo currículum en realidad. Él es un investigador asociado en el grupo de Mente, Lenguaje y Acción del Instituto de Filosofía, esto en 1992 en la Universidad de Porto, Portugal, financiado por la Fundación para la Ciencia y Tecnología, donde lidera un proyecto de 6 años sobre ética de la inteligencia artificial en medicina, con colaboraciones de las universidades de Exeter, Yale y Helsinki. Se graduó en filosofía y a los 22 años comenzó su doctorado en filosofía de la mente en la Universidad de Minho, Portugal, bajo la supervisión del filósofo Manuel Purao, siendo investigador visitante en mentes, imágenes cerebrales y neuroética en el Instituto Real de Salud Mental, Universidad de Ottawa, Canadá, bajo la supervisión del neurocientífico y psiquiatra Georg Nordhoff. Tras finalizar su doctorado en el 2021, fue investigador en el Centro de Estudios Filosóficos y Humanísticos de la Universidad Católica Portuguesa en Braga, Portugal. Desde junio de 2023 es profesor honorario en la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello, Viña del Mar, Chile, título otorgado coincidiendo con el Premio Nobel de Sir Roger Penrose. También es consultor ético en la empresa de altruismo eficaz Altruistic Careers. Ha publicado varios libros académicos. En 2016 editó el libro Filosofía y las Artes en portugués, invitando a algunos de los artistas más relevantes de la práctica artística nacional, como el artista Joana Vasconcelos, el rapero Valete y el músico Fernando Ribeiro, Moonspell, Leonel Moura, Ia, la poeta Ana Luisa Amaral, entre otros. Podríamos seguir mencionando obra por obra, pero me voy a saltar al 2022, cuando publicó su tercer libro como autor en inglés por el editor de Nueva York, Paul Grave, parte del grupo Springer Nature, con el título Filosofía y Neurociencia, un análisis metodológico. Todavía en el mismo año publicó un libro editado titulado Inteligencia Artificial, Conversaciones sobre el Nuevo Mundo, con la participación de varios académicos como Peter Singer, Wolf Lowe y Sabina Leonel. En 2023 coeditó nuevamente un libro con Manuel Purao titulado Mentes Predictivas, Viejos Problemas y Nuevos Desafíos por editorial Vernon. Además de esta intensa producción académica, es el presentador y productor del documental internacional La Era de la Inteligencia Artificial, un documental, que cuenta con la participación de investigadores internacionales y es accesible de forma gratuita en YouTube con más de 55,000 vistas. Ha sido ponente en decenas de conferencias científicas realizadas por pares en Portugal y en el extranjero. Además, ha sido invitado como conferencista en universidades de todo el mundo, en Brasil, Argentina, Chile, Malta, Italia, República Checa, Corea del Sur, Chipre, Rumania, entre otras. Además, fue ponente en la Conferencia de Ciencia de la Conciencia en 2 ocasiones, la conferencia internacional más relevante sobre estudios de la conciencia. También fue ponente en TEDx Nova en septiembre de 2023.
Ha sido solicitado para diversas entrevistas, participando en programas de televisión y radio como A Minha Geração, Sociedade Civil, Líneas da Frente, Mucho Barulho para Nada, Filosofía na Rua, además de varios podcasts como 45 Graus, Despoderizar, Preguntas Simples, Desasosiego, Smart Neat, entre muchos otros. Es el principal profesor de varios cursos en línea sobre temas como democracia, conciencia o ética, con la participación de profesores invitados como Sir Roger Penrose, Peter Singer, Noam Chomsky, Slavoj Žižek, Paul Bloom, entre otros. Fue fundador y editor principal de Apeiron, Student Journal of Philosophy, que contó con la participación de académicos como Noam Chomsky, Peter Singer, Daniel Dennett o Noel Cowell. Finalmente, ha sido el principal organizador de varias conferencias internacionales, trayendo a Portugal académicos como Peter Singer de Princeton, Luciano Floridi de Yale, William Child de Oxford, Sean Gallagher de Memphis, Dan Saabi de Copenhague, Carl Frisson de Londres, David Papenau de Nueva York, Tim Crane de Cambridge, entre otros. Pueden encontrar más información en su página web www.stevensgouveia.weebly.com. Bueno, Steven, es un tremendo honor tenerte entre nosotros. Un aplauso, por favor, para nuestro ponente. Entonces, a continuación, Steven nos va a dar una presentación sobre su libro, La Odisea de la Mente. Después vamos a tener una pregunta Alonso y una pregunta yo, un poco para animar la discusión, y después abrimos para preguntas de público. Así que siéntanse libres de apuntar sus preguntas y creo que la idea es conversar. Tenemos un público diverso. Sé que tengo acá un amigo médico, un amigo que es teatrista, artista, ingeniero civil. Están mis padres que son ingenieros químicos. Tenemos a filósofos profesionales también. Un amigo músico, así que estamos bien variaditos. Y gracias a todos por su interés. Steven, te doy el paso. Está sonando mucho bien, ¿verdad? No tengo view. Ah, claro. Sí, está en... Está bien. ¿Sí, no? Ok, so muchas gracias por me tener aquí. Gracias mucho a Dina y toda la organización. Yo voy a intentar hablar lo mejor español que sé, pero yo sé un poco. Voy a hablar más portugués, pero vamos a ver cómo va. Este libro que voy a visitar hoy, inspirado en diversos cursos que organicé como profesor principal, como fue dicho por Bruno. En este contexto, tuve el privilegio de llegar a más de 600 estudiantes de aproximadamente 35 países diferentes. La obra presenta una estructura muy específica dividida en dos partes, la primera dedicada a la ciencia y la segunda dedicada al ser. Segundo de ellas se organiza en dos secciones. La segunda sección es diálogos con muchos de especialistas lineales. Y la primera ofrece sobre temáticas destinadas a facilitar el lector y la adquisición, pero también la apreciación de los diálogos interiores. Ahora, imagina que los presentes se encuentran en este preciso momento en una de las playas más vivas del planeta Tierra. Esta es la maravillosa playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Y ahora, imagina que estás disgustando de una sabrosa caipirinha, pero podría ser también un sol, pero no es caipirinha en este caso. La famosa caipirinha brasileña. Y estamos disfrutando un día muy soleado, con hermosa vista para lo nuevo del Pão de Açúcar. No sé si lo conoces a vivido, pero es muy bonito. Pero, sin embargo, esta crisis es probablemente suficientemente matemática para la mayoría de nosotros, no podemos vivir. Pero aquí otra magia, ¿sí? Magia ocurriendo en el mismo instante. ¿Y cuál es esta magia?
La magia de saborear uma bebida concreta e de experimentar alegria e felicidade, e tudo isto acontecendo de um ponto de vista muito particular, do ponto de vista literalmente de nós, do ponto de vista da primeira pessoa. E esta é na parte verdadeiramente mágica da história. Nádia, olha, nenhuma pessoa no mundo parece ser capaz de explicar com precisão como estas experiências conscientes estão ocorrendo nesse momento. E para mim, para muitos, este é um dos maiores mistérios do universo. De que maneira um conjunto de neurônios completamente inconscientes podem dar um sentido unificado de experiências tangíveis ou permanente absoluta. Recentemente tive o privilégio de participar do debate do Paris como polícia em uma das referências cada vez mais importantes sobre a consciência, a Conferência da Ciência da Consciência, que é organizada pela Stuart Dunlop e outra. E participei primeiro da edição de 2019 em Interlaken, na Suíça, e esta segunda edição teve lugar em maio de 2023, em Carolina. Sim. Não sei se conheces esta amiga, pero es muy pequeña, pero maravillosa localidad en Sicilia, en Italia. Y tenía una vista. E tenho uma vista muito bonita para o vulcão Etna, que é um vulcão geológico ativo. E como ponente desta conferência, el primer día se me proporcionó un código muy específico con la indicación de un site web donde yo tenía que votar en la teoría de la conciencia que se considera más probable actualmente. Y para sorpresa, cuando al acceder a la página, me encontré con más de 15 opciones para escolher. Sim? Mais de 15 teorias da consciência estavam disponíveis para ser selecionadas. E como é fácil imaginar, se existem 15 teorias distintas para explicar o mesmo fenômeno, então algo deve estar, sem dúvida, profundamente equivocado. Sim? É um fenômeno muito raro para explicar o mesmo fenômeno, o único fenômeno, se para das teorias diversas. E creio que o livro vai tentar mostrar porque é tão complexo este problema filosófico, que também é um problema científico ao mesmo tempo. Começando agora da estrutura do livro, o primeiro diálogo conta com a citação do filósofo de Lynn Chalmers, que é um dos grandes especialistas da consciência. És professor em Nova York e és um dos principais defensores da ideia de que existe algo de realmente especial e único sobre a natureza da consciência. Como se verá em Iago, Chalmers foi aquele ilustrador que cunhou a série de expressão do problema difícil da consciência, the art problem of consciousness. Pero eu livro não é no sentido que foi Chalmers que ha criado este livro, sim. Penso que o problema constitui uma característica fundamental de quem aceita o problema do outro como sendo um problema real, sim. De que começa com Platão, depois com Platão, depois com Descartes, e vira às vezes dois grandes substâncias, sim. O mundo material e depois o mundo material onde a alma, a identidade humana, fazia parte. Pero eu creio que o grande de Chalmers é dizer que a mente tem propriedades que não se podem reduzir diretamente à fisicalidade do mundo. Da consciência tem algo de especial que nos livros da física não podemos descrever. E para isso podemos pensar em uma experiência de pensamento, sim, something experience. Não sei se conheces Mary. Mary é uma cliente neurocientista. E todos os aspectos físicos da decisão de pôr
incluir los procesos cerebrales, las actividades de la luz, tem total conhecimento sobre la física de vascular. Pero tem aqui problema. Mary nunca percepcionou luz, porque vive sempre em ambientes monocromáticos, preto e guerra. E claro, isto é uma experiência recente, não é para levar, como dizer, fisicamente a sério, para pensar um pouco. Então, Mary sabe tudo sobre os aspectos físicos da percepção da cor, pero nunca teve a experiência subjetiva de ver cor, por exemplo. Pero aqui, agora a experiência cambia um pouco, porque em um momento específico, Mary é ignorada da habitação monocromática e pela primeira vez é confrontada com uma rosa roja. Pela primeira vez. E mesmo que Mary tenha toda a vergonha do conhecimento anterior e também a idade da percepção da cor, algumas pessoas argumentam que quando ela é confrontada pela primeira vez dentro da rosa roja, ela admite algo que estava faltando. E o que significa isso? Significa que a estatística física da vida é incompleta. Há alguma propriedade sobre a consciência que não puede ser descrita pela lei da física ou da química. Esto es parte do argumento que a Mary apresenta. De verdade, podemos olvidar, podemos criticar o argumento, que foi justificado na literatura filosófica. Alguns filósofos pensam que se Mary conhece tudo sobre as cores, saberia não esperar ver quando está pela primeira vez confrontada com a rosa roja. Pero o ponto de Charles é mostrar que a consciência tem dado muito especial, muito misterioso também, e que é difícil de descrever para as leis da física, pelo menos atuais, pelos modelos físicos atuais. A segunda diálogo conta com a participação da Susan Blackburn, que é uma escritora, uma conferencista e também professora no Reino Unido. É doutora em psicologia. A Blackburn se ha dedicado a estudar a natureza da consciência mediante metodologias pouco não convencionais, explorando assim alguns marcos teóricos mais tradicionais. Quando nós falamos de consciência, temos sido a pressupor uma perspectiva de normalização da consciência, sim? O estado normalizado da consciência. Pero, aqui, Blackburn pensa que há outros tipos de estados de consciência que são muito mais interessantes para estudar a natureza da consciência, que são os estados alterados pela consciência. Não sei se em espanhol é assim que se diz, sim, alterados. Sim. Quando, por exemplo, quando estamos sonhando, quando estamos ter uma festa, estamos bebendo algo, ou conseguir uma substância que pareceria dar mal, obviamente, pero então aqui Susan Blackburn se vai focar em mostrar o efeito ilusivo do consumo de substâncias psicoativas, pero também pela prática de meditação, por sonhos lúcidos e outros fenômenos. Podemos começar então aqui por das drogas psicoativas. As drogas psicoativas são todas aquelas substâncias que tenham efeitos sobre o funcionamento normal e mental da consciência. Todas elas atuam alterando a ação normalizada em neurotransmissores da neuromotoragem da célula. Por exemplo, uma droga específica pode bloquear a recepção de neurotransmissores, pode prolongar o efeito de outros neurotransmissores, pode reduzir o efeito dos neurotransmissores mediante a inibição ou o bloqueio da recepção na membrana sináptica. Pero o importante aqui é que estas drogas, as drogas psicóticas, podem alterar drasticamente o funcionamento normalizado da mente. É isso que é interessante porque depois nós podemos comparar
do cérebro normalizado com o cérebro que é igual, por exemplo, sim? Se tu depois ver se tem as diferenças sequenciais de atividade cerebral com diferentes regiões del cérebro, também del corpo, que podemos também testar o impacto ambiental disso. Porque podemos hacer algunos experimentos onde podemos pedir ao paciente, por exemplo, se quanto tempo demora a processar algo em um ambiente, por exemplo. Para saber que o sistema visual, por exemplo, cambia muito quando alguém está sob efeito de drogas psicóticas. Por exemplo, pode demorar mais ou pode até demorar menos a captar de um estilo ambiental, dependendo da droga que tomar. Uma das drogas mais famosas é a ayahuasca, por exemplo. A ayahuasca tem alguns fenômenos curativos em diversos contextos relacionados. Um, tem algumas descrições subjetivas da forma da ayahuasca que hablam da contemplação da morte, por exemplo, da aparição de insights místicos, de problemas existenciais muito profundos, quando estás tomando da ayahuasca. Mas nós sabemos muito bem que está acontecendo no ser humano quando a pessoa está tomando da ayahuasca. E sabemos que várias zonas do cérebro estão a entrar, os pensamentos estão a entrar. Por exemplo, as zonas que estão, vamos dizer, ligadas, ligadas, sim, ao self, do, sim. Por exemplo, quando se toma ayahuasca, tem uma utiliza significativa da dissolução de eu, sim, e myself, se difusa por no ambiente, por exemplo. E nós sabemos que isso está ligado a regiões do cérebro do processo do eu, como é, por exemplo, o hipocampo, o córtex resto-cranial, entre outros. Então, nós podemos fazer uma correlação muito interessante entre as descrições subjetivas, mas também descrições objetivas de factos sobre como funciona o ser humano. Outro método muito interessante para estudar os estados alterados de consciência é a meditação, sim? Por exemplo, no budismo é muito característico este tipo de exercícios. Pero alguns pensadores pensam que a meditação não é mais que uma forma muito particular de dormir. Não tenho muita experiência de dormir e meditar. Exemplo é o neuropsiquiatra Peter Frug, mostrou nos perfis do EEG de eletroencefalograma durante a meditação que são muito próximos durante o sono e na sonolência. Podemos dizer que nós praticamos de meditação muitas vezes entram em estados de micro-sonhos durante a prática meditativa e outros estudo, por exemplo, observou que os pacientes deveriam aproximadamente um terço do tempo da meditação. E por isso, alguns pensadores pensam que os efeitos benéficos da meditação, como a redução da ansiedade, a depressão, a melhora do rendimento cognitivo, tudo isso pode desfrutar, pelo menos em parte, com os benefícios do sono. Pero, sin embargo, podemos novamente comparar o cérebro meditando com o cérebro normalizado. E isso quando estás a dar alguma clareza sobre a diferença do pensamento normal, que acontece ao eu, que acontece à minha consciência, que eu estou meditando, quando não estou meditando, etc. Por isso que nós estamos da meditação pode ser uma metodologia muito interessante para perceber a natureza da consciência. Como é que você pode dizer que nós somos lúcidos? E somos lúcidos, somos provocados. Não sei se há alguém aqui teve algum sono lúcido. Quase nunca. Quase nunca. Sei que pode ajudar em casa. É uma experiência tanto como o tempo e a prática podemos induzir somos lúcidos. Ou vá muito difícil. E
da mesma coisa, estes estados, pelos comparados com o cérebro normal, os sonhos lúcidos têm uma fisiologia muito rica, sim? Como o paciente, a pessoa que está lúcida, tem uma recuperação muito forte de todos os detalhes. Por isso, produzir uma metodologia muito interessante para cambiar, para correlacionar a fenomenologia da atividade subjetiva com a objetividade do cérebro, com os anos científicos. Outra experiência que é ainda mais rara, não humana, mais menos frequente, é a experiência fora da República. Não sei se alguém tem tido a experiência fora da República. Não? Não? Já. Tenho dado a impressão que as pessoas que mais consomem substâncias psicóticas estão a trabalhar em ter experiências fora da República, são este rol. E isso aconteceu, por exemplo, a Susan Blackmore. Susan Blackmore estava acabando, creio, no ensino médio, não? Sim. Estava, há muito tempo, estudando muito para entrar na universidade, e meu amigo formou um pouco da minha plano, e tiveram uma experiência fora de plano. E é muito interessante porque alguns meses depois, Susan Blackmore foi invitada para ser um curso muito de internos, pero recusada e fez um curso sobre parapsicologia, totalmente diferente, para tentar perceber porque a especificativa tinha a natureza. E Susana realizou em todo tipo de experiências místicas, sabes, e paranormais, para depois, para a investigação, ela percebeu que, no fundo, o que aconteceu foi uma espécie de ilusão criada pelo cérebro. Ela tentou culpar-se del cérebro estavam concentradas para a experiência fora do corpo. Uma das primeiras definições das experiências fora do corpo foi na história da psiquiatria. Uma das primeiras formas de tratar a esquizofrenia, por exemplo, era reduzir eletricamente alguns estímulos transmagnéticos para acabar com o episódio específico, por exemplo. Pero um psiquiatra específico notou que algumas vezes os pacientes estavam entrando como dizer, em choque, muito aflitos, porque estavam dizendo, para, doutor, porque minha água está saindo do meu corpo. Estavam dando assim. ¿Y quién dijo eso? ¿El cuerpo o el alma? ¿Cómo? ¿Y quién dijo eso? ¿El cuerpo o el alma? Eso, também não sei assim. Pero depois, no psiquiatra, percebeu que vamos estudar uma zona muito específica da crânio, que existe esta experiência fora do corpo. Isto pode acontecer a todos nós, com a relação específica na zona cerebral específica, podemos entrar na experiência fora do corpo. Normalmente podemos comparar no cérebro, no corpo, quando está existe esta diferença, podemos comparar os dados com o cérebro normal e das diferenças. O terceiro diálogo conta com a contribuição de Nicholas Adfrey, que era um professor emérito de psicologia em Londres. Estava estudando algo bem específico com o seu supervisor de teses, que era o programa da lição Siena, com macacos, não sei se tem aqui, monos. Monos em geral. Esta macacos, bueno, o macacos na qual em específico se llama Helena, e Helena tinha todo o contato visual cirúrgico. É claro, ficou ciega, não? Pero Nicholas Adfrey reparou que, treinando um pouco Helena, ela tinha uma capacidade visual inteligente, muito interessante. Por ir à frente dele, ela poderia saber o que era. Mesmo que não tivesse uma visão consciente, tinha uma visão inconsciente do que estava em redor da mente. Isso introduz ali que existe um córtex visual primário, muito mais anterior ao aquele que foi depois no córtex. Então aqui para dar um exemplo, isso era o indício da consciência quando tem elementos que não são apenas conscientes, porque às vezes nem conscientes sobre a consciência. Então, para ter uma história completa da consciência,
teríamos que estudar estes mecanismos inconscientes também, que são relevantes para a experiência subjetiva consciente. O próximo diálogo matemático é mesmo mais complicado, se queres podemos só saltar, quero direto, é com a participação de Roger Penrose, que é um prémio Nobel da Física de 2020, é isolado em Oxford. Para ele, a questão como podemos pensar a consciência é uma pergunta que hoje em dia é errada. O que os investigadores que tentam fazer é pensar que tipo de computação o cérebro está fazendo para criar ou para demonstrar a consciência. Então, para Penrose, a evolução clássica da computação está totalmente equivocada para explicar este fenómeno no cérebro. Para ele, o cérebro opera numa escala muito radicalmente distinta dos ordenadores digitais comuns. E por isso, Penrose pensa que para explicar a natureza das consciências, temos que sair da física clássica, onde a neurociência funciona, por exemplo, tínhamos que ir um pouco mais a fundo, tínhamos que ir às realidades quânticas, deste caso, das microtubulas. São a parte dos neurônios que têm a capacidade de fazer computação quântica. Para ele, aqui é muito complexo para Penrose, podemos ligar a física quântica com a teoria da naturalidade. A naturalidade tem um impacto no colapsar das ondas quânticas. O que significa isso? Muitas das teorias tradicionais da física quântica são teorias subjetivistas, não? Sabes? E a interpretação cotidiana, por exemplo, que é a mais famosa. Dizem que para ver um objeto tens que colapsar a função da onda. Tens que ter um observador consciente que colapsa a onda. E pode colapsar de um momento muito ou um momento sim, dos físicos, sim. Para Penrose, não é assim que funciona. Não é subjetiva, é objetiva, e o colapso da função da onda se dá por no impacto da realidade. É muito confuso, pero eu tento explicar um pouco mais fácil para o livro. Então, o povo secreto, acho que tínhamos que pensar o cérebro não como um computador, não como um ordenador digital comum, para nos perceber os detalhes quânticos que estão que importam para a natureza da consciência. Isto era sobre o que eu estava dizendo sobre a ilustração de Copenhague, tinhas o observador que colapsa da observação, depois também tinhas uma outra teoria dos mundos ou dos mundos possíveis. Tinhas o observador que pode colapsar da mesma onda em diversos estágios. Para Penrose, não necessita de um observador consciente. O colapso da onda é suspeito para isso é uma forma de resolver os problemas da física, porque é muito difícil considerar a teoria da relatividade geral de Einstein com a física quântica. Então temos que cambiar os dois com este modelo específico. Esta é a primeira parte da livro, nos últimos de tempo, se estamos cansaditos no Agora vamos para a segunda parte. A primeira parte foi sobre a ciência, agora vamos para a segunda parte. Isto é um site não sei que pensas deste ser, se és um ser Pedro, se és um ser inteligente, o que achas? Não? Concordas? Porque és muito sério, bro. Já sei como bonito isso. Nós sabemos que a cérebro pesa em média 1,5 quilos. Tem muitos neurônios, muitas ligações neuronais. Pero é interessante porque um dos grandes debates clássicos sobre o cérebro humano vem de Aristóteles, sim? No livro terceiro das partes dos animais, ele pensava que o coração era a centro das emoções, da consciência e também do intelecto, e atribuiu para o cérebro uma função muito secundária.
que era apenas regular a temperatura da sangue. Em oposição, tínhamos Hipócrates de Kos, do Salvador da Ciência, e se tratando sobre a enfermería sagrada, que era sobre a esquizofrenia, argumentou que el cerebro es la sede de las emociones y la conciencia del intelecto. Entonces, neste tempo, tínhamos grande debate sobre qual é a natureza do cérebro, para quê. Aristóteles estava contra o papel fundamental do cérebro e Hipócrates pensava que o cérebro era fundamental. Pero antes disso, tínhamos uma história muito interessante sobre o Peru. Alguns descobrimentos arqueológicos revelaram a realização de trepações. Sim, trepanações. Sim. Uma técnica cirúrgica pioneira que consistia em perfurar o crânio com alguns instrumentos especializados. Pero com esta relação de arranjamento em 1960, tínhamos a LSD, sim? E surge a necessidade de garantir fertilizantes para a produção agrícola durante a guerra nos Estados Unidos. E essa é uma das prioridades políticas da Abraham Lincoln. E os fertilizantes mais eficazes na época estavam aonde? Em Peru. Em particular, del guano, que é uma substância rica em fósforo e hidrogênio que é derivado do excremento animal. Então, Abraham Lincoln pede a este arqueólogo, que está aí, que é Sebia, para ir a Peru para manter a produção desta substância específica para os Estados Unidos. E durante o tempo da guerra, a esquia começou a vagar pelo Peru, não se vê na região, pelo perto de Cusco, e encontraram um crânio ou uma perfuração retangular perfeita. Sim? Retângulo é perfeito. Crente naquilo, mas este não é esta, mas similar. Esta perfuração indica uma cirurgia avançada, não? Depois, Sebia levou, sim, para a América este crânio e mostrou à sociedade científica dos Estados Unidos que tinha este crânio e que havia uma cirurgia muito complexa aqui. Era uma evidência de uma cirurgia muito complexa de tempos neolíticos, sim? Pero claro que os cientistas da cidade começaram a rir, dizendo que nós é impossível que índios queiram fazer uma cirurgia tão complexa. Pero não sabia, isso era levantar a posição racista da sociedade americana. Pero Sebia não desistiu, sim, do crânio e iu para o maior especialista de crânios da altura, que estava em Paris, Paul Broca, e pediu a Paul Broca para analisar este crânio. E depois de um pouco de análise, o que foi visto foi que havia crescimento ósseo ao redor da perfuração. Isso indica uma coisa, que os pacientes que fizeram esta cirurgia sobreviveram há alguns meses ou até anos depois, sim? Produzimos evidência de cálcio, crescimento de cálcio à rede da perfuração. Isso mostra um nível notável de conhecimento médico, mesmo que durante o período de medicina. Essa é uma pequena história manual da ciência. Agora, o primeiro diálogo da segunda parte, dedicado ao cérebro, conta com a participação de Annelies Depp, que é uma professora da Universidade de Sussex. É conhecido por defender uma teoria muito específica sobre a natureza do cérebro e da consciência, que se chama de processamento preditivo, segundo da qual a percepção e a experiência consciente emergem de constantes antecipações do mundo parte do cérebro. Eu vou explicar o que significa isso. Primeiro, tínhamos uma crítica da visão tradicional do cérebro. A teoria clássica do funcionamento cerebral considera o cérebro um sistema meramente massivo, limitado a estímulos no exterior e a um modelo mental a partir destes estímulos exteriores. Pero a teoria do processamento preditivo pensa que não é assim fácil. O cérebro é um mecanismo ativo
e da antecipação dos estímulos do mundo. O que significa isso? Significa que a percepção visual, por exemplo, é primeiro uma construção e depois uma afirmação. Depois primeiro criamos um modelo mental do mundo e depois vamos ao mundo confirmar se esse modelo está correto. Então, para estes teóricos, a percepção é uma alucinação controlada. Este é o termo técnico usado. El cérebro genera modelos preditivos de los estímulos sensoriais, pero também de la naturaleza del yo. ¿Cómo dice eso? Sí, de millones, algo acerca. Mas não é. Ok. Pero eu vou tentar te convencer que isto tem nada sentido. Consegues ver algo aqui? Alguma figura que tem sentido? Se conheces a experiência visual, não podes responder. Mas consegues ver algo, bem? Ou são só manchas meio assim? É muito difícil ver algo, não? Sim? Pero agora, consegues ver algo? O que consegue morrer? O hábito de posto morrer. Sim. Pero, e agora vou consegues ver algo? Agora? Consegues ver olhar para o rosto da sim. Então, o que aconteceu aqui? A ideia aqui é que depois da segunda imagem, o cérebro atualizou o modelo primitivo da marcha, que não tinha significado nenhum, e retornou da evidência das linhas e atualizou o modelo para outro modelo que é mais real do que o anterior. E por isso, agora, podemos ver a figura da barra quando essas não vivem. No estilo visual é o mesmo, sim? Não tem nada a imagen, é o mesmo que da primeira edição. Mas agora, o modelo tem uma afirmação que foi mantida e que prediziu, ou prediram no estilo, diz lá. O mesmo acontece com o do, com o fenômeno da self, da sensação cultural, porque o self está ligado àquilo que pertence ao conhecimento, não? Este é um outro fenômeno que se chama da mão de goma, existe assim, a mão de goma. É um fenômeno assim, mas la mano B es la mano real del paciente en este caso. Y la mano A es una mano de mono, ¿sí? De plástico, ¿no? ¿Sí? Sí. Que acontece que tienes una persona à frente, pero paciente que está estimulando al mismo tiempo, pero la persona no consigue ver la mano real, solo ve la mano de detrás, ¿no? ¿Sí? La percepção visual é apenas da mão artificial, porque o está na parte visualmente. Então tens uma pessoa que está sendo vestidos com que pode sentir, depois passar uns segundos, alguém vem e com a faca, por exemplo, foi se faz sim, la mano de racha, la mão falsa, mas a pessoa vai tirar da mão real. E que significa a experiência para nós teóricos da personalidade política? Temendo daquilo que pertence ao corpo, é também uma aquisição. E neste caso, nós temos ao mesmo tempo criar uma ilusão a sério que na verdade da faixa era da mão real. E por isso temos depois a intuição de tirar a mão verdadeira. E isto é muito interessante porque ao começar algumas retribuições muito relevantes para a avaliação de transtornos psiquiátricos, por exemplo, por exemplo, transtornos que têm alterações de eu, como a bipolaridade, a esquizofrenia, na teoria do pensamento positivo, para explicar pouco mais na análise destes doenças psiquiátricas. O segundo diálogo conta com a participação de Carl Pfister, que é uma das principais habilidades da ciência do cérebro, e é uma habilidade central da perspectiva de um visão indivíduo. Para ele, o cérebro opera para minimizar a energia gasta. Sim? Para o cérebro, é poder funcionar o mais eficazmente com o menor custo energético possível. E por isso, é mais fácil para o cérebro predizer o modelo de realidade
es solamente ir hacia allá cuando el modelo está errado o tiene algo problemático. Porque, quer dizer, se sabes repetir todos os dias lá na escala, por exemplo, de tua casa, não faz sentido que o cérebro tenha que analisar e criar um modelo todos os dias, não? Depois de algum tempo, o modelo da escala se vai tornar totalmente consciente. E às vezes, por exemplo, porque o modelo está estruturado, se no dia temos um estado que não está escutando, pero estou pensando nele porque o cérebro não está vendo realmente na escala. Está apenas vendo o modelo, pero depois vai atravessar no estado e vai atualizar o modelo e dizer, espera que aqui temos los teóricos hablan del riesgo de repetición, tenemos el riesgo de repetición. Lo que el cérebro y el cuerpo es minimizar este riesgo de repetición, ¿sí? Es tornar los modelos preditivos los más eficaces posibles. Aquí tiene un pequeño vídeo, pero vamos a lanzar, pero es claro, hablan de la participación lo terceiro de órgãos, estou acabando, é outra teoria cerebral muito influente atualmente, desenvolvida por Christoph Koch, por Giulio que é um italiano, e a teoria da afirmação integral sustenta que a consciência inveja quando o sistema, qualquer, é capaz de gerar uma quantidade de informação integrada e interconectada. O conceito central aqui desta teoria é uma medida matemática, que se chama de phi, que não sei se tem aqui, não, mas na verdade é phi, e que pode codificar o grado de informação integrada no sistema. Quanto maior é o valor de phi, maior é a capacidade de ter as peças estruturais, de ter uma ciência. E esta teoria é importante porque pode explicar porque os seres humanos são conscientes, mas também porque muitos animais têm consciência, não? E também porque, talvez, a inteligência artificial pode ser consciente. Aqui na questão, para estes biólogos, é como podemos criar um sistema artificial que é capaz de processar a informação integrada de forma interconectada o suficiente para haver uma espécie possível. Claro que agora não sei se que os sistemas de inteligência artificial não têm esta capacidade de integrar a informação necessária para ser consciente. A genética vários axiomas que são um pouco complicados de explicar, mas para simplificar aqui, a ideia é que a consciência significa ser unificada, ou necessária informação, e que esta informação tem que ser integrada de uma forma muito específica. E isto é um pouco, por exemplo, o primeiro cérebro, do lado aqui, do lado direito, dentro, é um cérebro que não está interconectado, por isso não tem consciência. Pode ser um cérebro de um paciente em estado comatoso, sim, resumo. Do segundo, pode ser alguém que tem um grande acidente e perdeu conhecimentos a nível de córtex. O terceiro é um cérebro completamente saudável. A teoria integral, para explicar um pouco o que está acontecendo, sim. No primeiro caso, o paciente está em coma, não tem qualquer experiência consciente, exatamente porque a informação não está sendo integrada e interconectada como devia ser. Então, o phi da letra phi é muito baixa no primeiro, é média na segunda e é alta no terceiro. E por isso o terceiro é mais consciente, o segundo é um pouco consciente e o primeiro é mais consciente. O quarto e último diálogo é sobre a teoria do cérebro emocional de Joseph Ledoux, que é esse professor da primeira de Nova York. Para ele, a amígdala ocupa um papel similar. A amígdala é uma parte muito sensível do cérebro que processa as emoções primárias, o medo, a ira, ou entre outros.
para ir, la vida es representada por dois tipos de circuitos. El circuito muy rápido, onde tínhamos lá a geração de linha automática e uma série de missões específicas. Por exemplo, quando estamos andando a cinema, iremos lá a cobra e começamos a correr, não? Aqui, a vida está funcionando com um circuito muito rápido, sim. Mas também temos, em paralelo, ao mesmo tempo, temos um circuito mais lento, relativo à vida, que está ligada com o córtex prefrontal e leva mais tempo, é mais deliberativo, mais racional. Esta decisão foi, está também Daniel Kahneman, por exemplo, não? Sabes? Do Thinking Fast, Thinking Soul, Think Fast, do livro, não? Sim. Para ele, aqui é um vídeo fundamental de conclusão. Dois, três. Para Joseph, então, ele distingue entre emoções, que entende como este processo de dos dois lados da vida, e depois os sentimentos conscientes. Há aqui uma decisão conceptual que se quer uma avaliação cognitiva mais neta e mais deliberativa. Que tipo de... Claro que não. E por isso nós não somos sempre conscientes de toda a nossa atividade emocional, né? Isso explica um pouco, por exemplo, da ansiedade. Nós somos ansiosos, muitas vezes, porque vamos estar em termos um controle consciente do contexto, por exemplo. Que estas decisões são importantes porque têm algumas implicações clínicas, não? Porque aqui na compreensão das emoções como uma parte de uma vida muito mais complexa, que tem a ver também na memória, na aprendizagem, do pensamento deliberativo e racional, e outros. Por isso, se pensamos nas emoções de uma forma mais indiana, podemos também intervir por objetivos muito mais específicos, do que solamente, por exemplo, medicar, sim? Medicar fármacos que dentro, por exemplo, correlacionar a terapia cognitiva com a farmacologia, com a terapia, uma perspectiva um pouco mais holística para conseguir curar alguns problemas emocionais. Pronto, este é um pouco o livro e eu encerro com uma frase muito famosa um poeta português, Fernando Pessoa, não sei se conheces. Eu traduzi em espanhol da licenciatura vale a pena, tudo vale a pena se tudo vale a pena se era a alma como es pequena. Esta é só uma referência às psicologias portuguesas do século XV. E pronto, já vi isso. Aqui são outras traduções. Tiraste a bota de som? Sí. Estas são das outras traduções do Guilherme, inglês, em italiano, francês, também. Agora está em sendo traduzido para arábico, para chinês, para japonês e para uma versão excelente. E é isso. Agora podemos dizer um pouco assim nós. Qual é a língua original? Como? Em que idioma foi escrita? Sabes, vai. Sempre seria. Graças por dizer. Entonces, Alonso, si te parece, Las mesas para llegar más cerca de la fiesta, para no estar tan lejos todos. No, solo para decir que si quieres un libro físico, solo usando Kindle, si vamos, ya si puedes usar el Kindle, que va a ir para Amazon, si quieres lo físico. Pero si quieres un libro de versión virtual, ¿no? Digital, puedes mandarlo a mí, y tienes que generar. Yo ofrezco un libro en italiano. cortesía para los asistentes del evento. Vamos a falar isso. Já sei que Vamos a ver. Bueno, habíamos dicho que tal vez mejor tú te mueres al centro.
Estamos jugando. Pongan música, vamos a correr. Muévelo, sí. Ok. Bueno, habíamos dicho que vamos a hacer un par de preguntas, yo soy yo, un poco para ponernos en onda con la parte de preguntar y después quien quiera del público que tengan preguntas, siéntase libre también de intervenir. Alonso, no sé si quieres comenzar tú o... Sí, con todo gusto, ¿Sí? no hay problema. Bueno, muchas gracias y de veras que es muy interesante ver el recorrido de todos estos pensadores y filósofos de la mente y también el diálogo no interdisciplinario que prácticamente has entablado con ellos, con cada uno de ellos. La primera curiosidad, porque tengo dos en realidad, la primera curiosidad va a si este diálogo que se hace con ellos, y yo entiendo más o menos una especie de pluralismo crítico, ¿verdad? Porque normalmente en las escuelas clásicas, digamos, de la filosofía de la mente, ellos se ubicaban bastante bien como los Church que eran eliminativistas, sí, o teníamos, digamos, dualistas, etcétera. Y yo quisiera saber si tener una especie de pluralismo crítico, como el que creo que tú nos propones, no nos lleva a una especie de eclecticismo, o sea, ¿cuál sería de repente la postura sobre qué es lo que es la mente, cómo la podemos de repente ubicar mejor, para que de repente podamos entender, ¿no? Su postura un poco más claramente. Sí. Y la segunda curiosidad bueno, me llamaba bastante la atención, es en relación a Roger Penrose. Y a mí me parece ligeramente desviado, porque bueno, yo no tengo formación de neurocientífica ni de filosofía de la mente, o así como área de estudio de investigación, pero a mí me causa un poco de escepticismo cuando en filosofía de la mente se habla de mecánica cuántica. Me parece un poco extraño. Sí. Y digo esto porque a veces pienso de que no creo que se esté proponiendo una especie de reduccionismo que llama mucho la atención porque estamos a varios niveles, ¿no? No estamos hablando de la biología ni de la química, sino de la física, ¿no? Incluso de la física cuántica todavía, ¿sí? Y entiendo que esto viene por el problema de la interpretación de Copenhague, ¿verdad? Que directamente es algo más subjetivista, pero en todo caso, incluso si es que se traza un puente directo, ¿no? Entre la mente y la física cuántica, a mí me resulta bastante extraño ese salto, ¿no? Digamos, tan agresivo, ¿no? Porque yo creo que cuando había el problema del experimento de la doble retija, ¿no? Y todo ello, creo que esa interpretación subjetivista era inicial, ¿no? Era de repente en la interpretación clásica, y que me parece que está descartada hoy en día dentro de los físicos cuánticos, ¿no? Esas son las dos curiosidades que tengo. No sé si quedaron claras. Sim, no livro é um pouco mais descritivo do que crítico, no sentido que eu estou expondo as ideias de outros pensadores, não? Claro. E estes pensadores todos têm uma perspectiva, alguns mais reducionistas, outros menos, não? Por exemplo, Nicholas Humphrey, Susanna Blackmore, são um pouco mais reducionistas que David Jones, Claro. sim. Pero para mí, mi opinión personal, que está no en este libro, pero en otro, en Filosofía y Neurociencia, es que tienes que, para mí, la conciencia es brain-based, es baseada en el cerebro, pero no es reducida al cerebro. ¿No? Y baseada en el cerebro, pero no reducida. No es reducida al Sí. cerebro. Se basa, pero no se reduce. Entonces, en este debate, ninguém gosta de mí, ¿sabes? Los neurocientistas piensan que soy muy filosófico, porque no soy reduccionista, pero los filósofos piensan que soy muy reduccionista también, ¿sí? Pero para mí tiene que ser un intercambio muy difícil de alcanzar entre el trabajo conceptual, filosófico, metodológico, pero también el trabajo neurocientífico, empírico, ¿no? Tiene que ser yo tengo que desenvolver una metodología práctica para explicar cómo podemos, yo llamo a esta metodología la neurofilosofía no reductiva, que está expuesta en mi libro Filosofía y Neurociencia. Pero esa es mi posición, pero no de estos autores. Clarísimo. Sí, sí, sí. La segunda pregunta, cuestión sobre perros. Sí, creo que tenía tiene dos lados. Lo primero es una crítica de la visión tradicional de la neurociencia.
Los físicos, los neurocientistas están muy obcecados pensando que la naturaleza de la conciencia está en el nivel del neurona, ¿no? ¿Sabes? Pero, y creo que está correcto, não consegues explicar toda a história. Podes explicar alguns elementos da consciência, mas não consegues ter uma teoria completa ou total da consciência se estás olhando solamente para a vida normal. Creio que tínhamos que olhar um pouco mais para cima, também, para o comportamento, por exemplo, para também um pouco mais abaixo, onde temos a física quântica. Para o problema é que este é um programa negativo, digamos assim, crítico em si, pero depois tenho um programa positivo também, que é tentar explicar como é que a física quântica pode ter um papel para explicar a consciência, não? E aí eu sou um pouco mais cético também, da programa positivo. Sim. Pero tem algumas evidências preliminares. Por exemplo, Stuart Hameroff habla de um pequeno ser vivo que não tem cérebro, não tem córtex, não tem processamento central. A única coisa que tem são os microtúbulos, sabes? Os microtúbulos são responsáveis, segundo Perls e Hameroff, por a criação da espécie consciente. E o único trabalho que este ser vivo tem é andar pela água do mar, procurar uma terra e comer no próprio cérebro, que é feito de microtúbulos, e depois se morre. Isso é o único papel. Pero consegue navegar por el mar, consegue, sabes, corporalmente se fixar em uma pedra e depois consegue se autodetilar solamente com os microtúbulos. Então, para Hameroff, é uma evidência preliminar que os microtúbulos têm um papel fundamental para dar muitas coisas. Sim. Depois, a segunda evidência que era necessária é algo que Perls está tentando fazer, que é reunir dinheiro, plata, para fazer uma experiência em espaço. Ok. Onde a gravidade é muito mais reduzida e onde depois perceber se os microtúbulos têm, de facto, um papel relevante ou não. Pero é um experimento que custa mucha plata, ¿no? Claro. Pero yo estaba tentando reunir, pero la última vez que hablé con él, necesitas de más de 100 millones de euros, ¿sabes? Porque tienes que enviar pacientes para lá, tienes que enviar máquinas de enfermar, tienes que cambiar todo o sistema físico da máquina, porque se a gravidade muda, todo o funcionamento da máquina muda também. Pero poderia ser uma evidência que pode confirmar ou não no pressuposto teórico de Perls. Pero creio que vamos estar um pouco longe, lejos de conseguir esta evidência, porque custa muita plata para sim. Con más sentido. Sí. Bueno, ya que tenemos una audiencia variada, creo que es un poco bueno poner en contexto pues el perfil de Steven y todo lo que nos ha dicho, ¿no? Creo que usualmente un poco que las versiones cientificistas sobre la mente y la conciencia es, tu mente es tu cerebro, ¿no? Y como si es que uno se atreve a cuestionar eso, pero eres bruto, no crees en la ciencia o no hay evidencia. En filosofía eso se cuestiona ampliamente y aún sigue un debate entre cuál es la relación entre mente y cerebro, mejor dicho, entre mente y materia, ¿no? El mundo físico y el mundo mental. Y entonces eso abre puertas a problemas y bueno, uno de esos problemas, porque varios, es el tema de la conciencia, que sea que te vayas para el idealismo, decir todo esto en tu mente, y eso incluye la realidad física, o todo está en la materia, e inclusive los estados mentales nacen de la materia, dame cerebro y yo te genero pensamientos. Bueno, son cuestiones debatibles, pero en todo este contexto, tal vez para iluminarnos a todos, no sé, ¿qué es la conciencia, no? No sé si es que hay una definición o si hay algunas definiciones similares, contrastantes. No creo que eso nos ayudaría a entender mejor su trabajo. Es una cuestión muy interesante porque creo que uno de los problemas fundamentales es que los pensadores actuales están hablando de conciencia, pero están hablando de cosas muy diferentes, ¿sabes? Muy distintas, ¿no? Por exemplo, Locke tem uma distinção da consciência de acesso e consciência subjetiva, propriamente, que pensa que é uma distinção que ninguém está fazendo, pero que é muito importante para a atividade empírica. Pero, por exemplo, Nicolas Humphrey habla de ciência, ¿sabe? Ciência, que é um aspecto da consciência, pero não é a consciência totalmente, não? Tem a ver mais com uma consciência mais primitiva, mais antiga. Pero é verdade que, e por isso
creo que teníamos que trabajar también mucho la parte filosófica de esta discusión, ¿no? Que es la parte conceptual, de trazer uma clareza mais conceptual sobre o global. Porque este problema aconteceu com a luz, por exemplo, da luz. Já da luz? Já da natureza da luz. Das primeiras teorias pensavam que a luz era na onda, e uma partícula depois era na onda, e depois se percebeu que era uma onda e uma partícula ao mesmo tempo, não? Pero foi um debate que necessitou de muito trabalho conceptual também. E por isso é que creio que muitas vezes os filósofos não são ignorados um pouco desta discussão, pero penso que tem que ter um papel muito fundamental para esta discussão. Pero não tenho uma definição muito precisa. Después se puede parecer. Pero ¿con qué cosas las asociadas, por ahí? Sí, pues la conciencia usualmente tiene que ver con el punto de vista de la primera persona, ¿no? Que tiene sobre el mundo. Por exemplo, agora todos nós estamos num ambiente objetivo, é o mesmo edifício, não? Não é das mesmas cores, mas todos nós estamos a ter uma experiência sobre a vida completamente diferente. Mi voz é diferente para cada um de vós. Sí. ¿Por quê? Porque tu orelha, por exemplo, é fisicamente diferente um pouco. Porque tu capacidade de processamento pode ser mais lenta, mais rápida, dependendo no teu treino, por exemplo. Se és um músico profissional, consegues, sabes, tens uma maior discriminação dos formas de voz, por exemplo, etc. Então, és um belíssimo exemplo, não? De como, por um lado, tens uma subjetividade, para por outro, tens uma objetividade. E o mistério, o grande problema que queremos resolver é como queremos misturar os dois, não? Como podemos misturar estes factos muito subjetivos com fatos muito objetivos. Este é o grande problema, que para mim não é somente científico, pero es filosófico y científico al mismo tiempo. ¿Sí? Y bueno, cuando estaban moviendo el afiche del evento, estaba prometiendo hablar sobre inteligencia artificial, así que voy a meter la punta en esa dirección, ¿no? Pero me comentaste que este libro nació, en realidad, a partir de un artículo que habías escrito con un coautor, donde ustedes estaban argumentando que la IA en realidad no tiene conciencia, ¿no? No tiene subjetividad. Creo que para el común denominador de nosotros, que no somos grandes técnicos, en mi caso como ingeniero, pero por supuesto que no, ¿no? Digo por supuesto, pero de modo ignorante y simplista, ¿no? Y entonces, ¿por qué se cuestionaría uno? ¿Por qué se haría esa pregunta en primer lugar, en lugar de decir, pero si la IA son los servidores de Google y algoritmos que están corriendo en esos servidores? Por supuesto que ahí no hay conciencia ni la va a haber. ¿Por qué se hicieron la pregunta y qué significado tiene tu respuesta a esa pregunta? Sí, la pregunta es importante por unas razones éticas también, ¿no? Porque si los robots, si la AI es consciente, e se nós não, como assim, não levamos isso a sério, bom, podemos estar a cometer um erro moral. Como foi com os animais, não? Não. Ainda hoje, muitas pessoas têm um modelo Descartes, cartesiano de los animales. Los animales son solamente máquinas que no tienen sentimiento, que no tienen conciencia. Para sabermos hoy, la neurociencia de comparativa muestra muy bien que, claro, que muchos animales también tienen conciencia, también sufren, tienen dolores, etc. Entonces, lo primero es creo que es una postura de prudencia, ¿no? Vamos fazer a questão porque se por acaso os robôs são conscientes, então teríamos que de oferecer dinheiro aos adultos, não? Não podemos já ser tudo o que querem, por exemplo. Esta é a postura prudente. Para depois, na outra, porque a questão é importante hoje, porque temos muitas pessoas falando que os sistemas de AI podem ser conscientes no futuro. Claro. E teríamos um caso de, como se chama, na obra de OpenAI foi expulso, foi despedido, né? Andrew Blake, que estava trabalhando nesse modelo do ChatGPT, e de repente o modelo começa a dizer que
é consciente, que es una persona que siente el Adrian Black estaba escribiendo para él, pero tú consigues sentir algo, tienes conciencia del mundo. Y los 7 días estaba respondiendo para él, sí, sí, yo tengo conciencia de todo, yo santo, yo tengo sueños, tengo miedo de la muerte, ¿sabes? Estaba diciendo estas respuestas. Y Adrian Black fue despedido porque él mostró el texto públicamente en la empresa despedir. Pero, y ahora para mi respuesta, yo creo que es una pregunta interesante, pero porque algunos elementos que estaban en el libro, pero yo tenía un artículo con mi supervisor de doctorado, donde nos mostramos que el ser humano, con el cuerpo, tenía padrões de tiempo y espacio muy particular. Diferentes ondas alfa, beta, que funcionam isoladamente, pero também funcionam interconectados entre si. E este funcionamento interconectado pode originar a consciência no ser humano. E nós pensamos que a forma como a arquitetura dos sistemas de AI funciona agora não tem este intercâmbio. Não tem, primeiro não tem todas as ondas temporais e depois não tem qualquer intercâmbio entre as ondas temporais. E en el fondo, los sistemas de AI son muy pasivos, no tienen cualquier tipo de actividad actuativo, ¿sabes? Sobre el ambiente. Son solamente receptores, data sets, y no tienen una arquitectura y procesan la información. Pero el ser humano no es así que funciona. Funciona de una forma muy más activa. El cuerpo está criando el mundo, al mismo tiempo que el mundo está impactando el ser humano, ¿sabes? Es una danza comunitaria, ¿no? Entre todos, y tienes que tener dos parceros, ¿no? Pero la AI es simplemente alguien de solo, ¿sabes? Sí. Bueno, creo que a eso ya me dan ganas de hacerte 1000 preguntas más, pero me voy a callar y en lugar de eso vamos a abrir las preguntas al público. No sé. Sí. Héctor, por favor. No sé quién le va. ¿Está bien? Héctor, Sí, y se va a pasar. Correcto. Si pregunta justo iba en línea de la que tú propuesto, pero voy a abordar el tema. Me parece que la postura de Stephen es dogmática, en el sentido de que no acepta una falsabilidad, ¿no? O sea, la inteligencia artificial nunca va a ser consciente porque no es no parte de un ser, de un ente biológico, ¿no? Mi pregunta puntual es, ¿qué tendría que hacer entonces una inteligencia artificial, hacer decir, no sé, para que el serio reconozca una conciencia? Sí, nós encerramos o artigo dando algumas indicações do que os engenheiros têm que fazer para potencialmente criar uma consciência. Eles primeiro criar um ato ativo, por exemplo, não? Como dizer, esta capacidade preditiva da ser humana, por exemplo. Na AI não tinha esta capacidade para já, de poder antecipar. Está es un modelo muy pasivo orientado para lo pasado, ¿no? O sea, sí, los modelos de AI estão sempre baseados, são modelos que estão sempre atrasados pelo presente, porque estão sempre baseados em dados colhidos para bases de dados, teoria de análise de dados, mesmo tem a probabilidade de buscar a informação e depois da una respuesta o crea una imagen o etc. Pero en el ejemplo que puso, dijo que la IA había manifestado que tenía miedo a la muerte, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con que se refiere al pasado? No se me ocurre el ejemplo de algo más que sea anticipatorio, ¿no? No quiero que desconecte. Então, declarar algo linguisticamente não significa que tenha valor semântico, não? É apenas um juego de sintaxe, neste caso, não? Estamos listando las condiciones. Entonces, la primera sería que tenga una capacidad predictiva. Eu sou pouco biologista e sou pouco dogmático nesse sentido, porque eu creio que há algo de especial na carne humana que passou por um processo evolutivo muito dispendioso, muito custoso, para produzir cérebros humanos que são conscientes. Eu creio que atualmente os materiais físicos utilizados para construir o sistema de AI não são lo suficientes para criar a espécie subjetiva.
Creo que é necessário pensar um novo tipo de material, sabes? Um material que seja compatível com a biologia. E creio que temos alguns sinais para isso. Por exemplo, tem um campo muito interessante que é a Brain-Machine Interface, como dizem, né? Cérebro-máquina, a interface, Sí, interfaz. interface máquina-cérebro, que é utilizada, por exemplo, em pacientes de Alzheimer. Os pacientes de Alzheimer usualmente têm muitos tremores, por exemplo, têm falta de equilíbrio. Agora podemos fazer pequenos, como são, sabes? Os elétrons, pequenos elétrons, mini-elétrons que podemos inserir-los cirurgicamente e o objetivo é fazer funcionar da parte do cérebro normalmente, só, dar um estímulo elétrico normalizado, porque na parte do cérebro está por causa da menina, está dañada, sim. E temos evidências muito interessantes que funciona muito bem. A sintomatologia dos pacientes é muito reduzida quando têm os elétrons. Podemos até, por exemplo, em 2016 foi a Copa do Mundo de Futebol em Brasil, né? Sim, em 2016. E não sei se te recordas? Se te recuerdas do primeiro chute da bola oficial, ele é o primeiro jogo, foi feita por um paraplégico que estava controlando um exoesqueleto através da Brain-Machine Interface. Não sei se tem memórias disso. Sim. És um paciente que foi treinado muitos meses. É um trabalho, foi treinado por Miguel Nicoleles, um brasileiro neurocientista. E também podemos, por exemplo, controlar uma máquina exterior, um exoesqueleto, para fazer algo que queres com o teu pensamento. Assim. Não o teu corpo, mas com o corpo estendido a outro controlar. Para agora, a questão é. Ok, pero podemos hacer, porque isto são aspectos muito motores, são automotores, né? Não tens muito aqui aspectos conscientes envolvidos. Creio que isto são evidências preliminares que sim, podemos mesclar um pouco da biologia com o artificial, pero a questão é se esta mescla é também suficiente para dar consciência. Por agora não temos qualquer evidência que isto é possível. Para o somato sensorial, sí, pero o somato sensorial muchas veces trabaja inconscientemente, ¿no? Entonces, has identificado condiciones que tal vez sean necesarias, pero no suficientes para la conciencia, ¿no? Sí. Y el tener una agencia y poder actuar sobre el mundo, es el tener una interfaz, tal vez que se parezca un poco más a la biología para tener un aparato de sensado más complejo, pero no sabemos todavía si eso va a bastar para producir una conciencia. Sí, Exacto. sí. En primer lugar, profesor Stien, muchas gracias por haber venido. Es muy interesante que nos haya presentado el panorama de diferentes teorías acerca de la conciencia, ¿no? Un problema que algunos consideran que es el más importante, uno de los más desafiantes del siglo XXI. Sobre las diferentes teorías, como usted nos ha indicado, se plantean 15, algunos dicen que son 40, Nielsen creo que así lo dice, y hay unos que incluso ya plantean que hay más de 100 teorías acerca de la conciencia, ¿no? Sí. Tengo varias preguntas, pero bueno, solo las voy a reducir a dos. La primera de ellas es la postura que plantea Patricia Charlton. En un debate reciente que ha tenido con otros filósofos, ella dice que no hay que hablar de la conciencia como una teoría general. Sí. Lo que hay que hacer es concentrarse en fenómenos mentales específicos. Por ejemplo, una persona en estado de coma. Por ejemplo, los efectos de la anestesia en una persona. Y que no debemos aspirar a formular teorías, ¿no?, acerca de lo que es la conciencia. Entonces, esa es la primera inquietud, es esa, ¿no? ¿Usted estaría de acuerdo con ella? ¿Piensa que sí es necesario formular alguna teoría al respecto? Esa es mi primera inquietud. La segunda inquietud se basa en una entrevista reciente que le hicieron a Nielsen, uno de los que trabaja este tema y usted ha entrevistado personalmente, ¿no? A él le preguntaron justamente sobre este tema y él dijo que era un tema muy excitante por el hecho de que había cantidad de propuestas acerca de cómo entender la conciencia, pero también un tema muy precario.
¿Y por qué consideraba que era un tema muy precario? Porque muchas de las teorías que se formulan no tienen un correlato empírico, no hay una forma de cómo verificar la validez de esas teorías. Sí. Entonces, es posible, de acuerdo a su perspectiva, llegar a encontrar un modo empírico científico, ¿no? De comprobar las teorías acerca de la conciencia, o si vamos por el lado de la subjetividad, que así ha planteado también la idea de la conciencia, no va a ser posible en ningún momento llegar a ello. ¿Por qué? Porque la ciencia no da ideas de lo individual, ¿no? Da ideas generales acerca de la realidad. Esas dos inquietudes. Sí, creo que son las preguntas de millones de soletes, ¿no? Son las preguntas centrales. Lo que posso dizer é o seguinte, já que há uma limitação interessante da entrevista de Churchill, ou do debate, não? Que talvez o conceito de consciência seja realmente muito grande, não? Muito geral. E na história dos meus conceitos, na história da filosofia também, na história da ciência, nos gritou que muitas vezes o que teríamos que fazer é especificar um pouco mais os conceitos para depois poder trabalhá-los, não? E creio que creio que necessitamos de alguma inovação conceitual também. Porque estamos há muito tempo falando de consciência, subjetividade, pero não tínhamos muito desenvolvimento. Sim. Pero eu não estou certo que tínhamos que assim, pero creio que teníamos que trabalhar nos dois níveis, o nível teórico e o nível empírico, porque os dois não são totalmente isolados como se pensa. Por exemplo, eu não me encanta muito a teoria da consciência, pero me encanta muito a perspectiva do espectro entre a filosofia e a ciência. No fundo, para ele, não são duas coisas totalmente diferentes, porque o empírico não é... Tem que ter conceitos a priori para ser empírico. E os conceitos a priori também têm que ter algum sustentamento empírico para ser relevantes. Então, creio que tínhamos que parar de falar de conceitos e empiria como se fossem duas coisas muito diferentes. Nós fazemos isso na universidade, quando estás estudando, sabes? Tens os cursos das áreas duras, não? Nas áreas duras, as ciências duras, e depois tens as outras. Pero creo que era importante para la formación de los próximos estudiantes ensinar que no conceito de la empiria estão mais aproximados do que se pensa. Sim. Um pouco que Kant falou isso também, não? Na famosa frase kantiana, não? Não tenhas como sabes, em espanhol. The concepts without no, claro, como no hay conceptos sin correlato empírico. Sí. Y viceversa, ¿no? Y no hay, claro, no podría haber noción de empirismo sin un concepto. Sí. Las dos preguntas se respondieron. La segunda era si usted piensa que es posible, ¿no? Abordar científicamente el problema de la conciencia entendida como subjetividad. Es posible, pero no como definimos tradicionalmente el científico. Sim, o científico tem que ser um pouco mais filosófico neste caso. Sim. Tem que ter um trabalho. Os cientistas têm que aprender que também trabalham com conceitos. Os conceitos não vêm de algum lado, sabes? Não vêm de Deus ou de, sabes? Ou de la yoga. Os conceitos que os cientistas usam têm uma carga filosófica pré-definida. E muitas vezes eu trabalhar em centro de neurociência e de psiquiatria. E sempre que eu perguntava, pero o que queres dizer com esquizofrenia? O que queres dizer com cérebro, não? Não, isso não importa. Os dados importam, sabes? Pero creio que a história da ciência nos ensina um pouco isso, que quando os cientistas pensam também nos conceitos, tens por exemplo, Einstein, quando Einstein pensa na natureza do espaço e do tempo, tem uma off-bridge, não? Do mundo clássico uma proposta assim. Por exemplo, na neurociência atual, está sempre cometendo uma falácia muito específica que podemos chamar de falácia biológica da neurociência. Quer dizer que no cérebro pensa, no cérebro escuta, no cérebro sente, no cérebro é consciente. Para todos estes predicados,
no son los cerebros que están haciendo, es la persona completa, ¿no? Es toda la persona que está haciendo eso. Era como decir que mi mano siente o mi mano piensa, ¿no? O no tiene ese sentimiento, no es una parte del, por eso que es biológica la frase, ¿no? Porque no son una parte como en todo. Y por eso los predicados metalistas tienen que estar referidos a las personas completas y no a la parte de una persona, no a los cerebros. Pero ese es un error que casi todos los neurocientistas están cometiendo cuando están hablando de... Y es un error que tiene problemas empíricos de todo, porque si piensas en un instrumento donde la conciencia es solamente no cérebro, estás ignorando muchos otros factores que pueden ser relevantes, pero como no estás olhando para ellos, no puedes compreenderlos, no puedes incorporarlos en tu teoría científica sobre el cerebro. Também é que é preciso trabalharmos tanto do lado filosófico como do lado mais empírico. Sim. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguien se anima? ¿Dónde? Sí, ¿qué tal? Me han dado bastante la conferencia porque has mezclado distintas visiones de cada uno de los utilizadores. Yo soy médico y de alguna manera he trabajado en esa parte ¿no? de experimental. Sí. En ese sentido, mi visión ¿no? de la conciencia es más romántica como tú biologiza. Y hay algunas cosas ¿no? que me llaman la atención. En el sentido, por ejemplo, de cómo medir lo que es consciente y quién no es consciente, ¿no? De una parte, ¿no? Te mencionas, ¿no? De lo que es phi y también mencionas lo que es la interconectividad. Sí. Que si bien es un poco difícil de medir porque el cerebro es como como dicen, no es un mar eléctrico, Sí. pero de cierta manera nosotros a veces podemos hacer, ¿no? Distintos mapeos para medir la interconectividad, ¿no? Algo que nosotros a veces llamamos coherencia. Entonces, medimos, ¿no? Si digamos esa zona está conectada directamente, está funcionando directamente con esas otras zonas, ¿no? El corteza, conectaron, hay una interconectividad, entre comillas, hay un tira y jala, ¿no? Que se está conectando a distintas zonas en el cerebro y eso está permitiendo, ¿no? La comunicación. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, no creo que haya, ¿no? Una forma de medir la conciencia, ¿no? En el mismo sentido, no digamos médico así estricto, ¿no? Pero sí podríamos de repente decir, ¿no? De que una buena conectividad con eficacia esa parte, ¿no? Determina un mejor análisis, ¿no? Porque en una parte bien indica, ¿no? Que el cerebro que tiene una ventaja de edición, ¿no? O sea, que nosotros no somos una tabla rasa, sino que ya tenemos una estructura dada para que podamos predecir, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Entonces, es realmente muy difícil porque, si digamos, depende mucho también del estímulo, ¿no? Es como como si dos mundos chocaran, ¿no? Tu mundo interno propiamente, que tú has adquirido con tu experiencia, con el que tú has nacido propiamente, tu propio circuito, y el mundo externo, que puede ser todos estos estímulos que uno quisiera, ¿no? Entonces, realmente la conciencia, a mi parecer, es un concepto muy grande, pero al mismo tiempo, que quisiera preguntar es, ¿hay formas o sea, dentro de los estados de la mente, ¿no? Que se mencionan, ¿no? Desde lo que es los estados alterados, los estados de sueño, se puede definir conciencia en esos estados, pues solamente podríamos hablar de conciencia, ¿no? En un estado normal, ¿no? De vigilia, ¿no? De sueño lúcido, depende, no sé, eso. Sí, creo que en neurociencia utilizamos muito um conceito operacional, sabes, de consciência, que é, por exemplo, se o paciente está acordado, quando está despierto, acordado ou despierto, sim, em vigília, sim. Pero es una decisión interesante, pero es muy primaria, ¿no? Muy primitiva. No puedes pensar que esta primera decisión que te viabiliza hacer algunos experimentos, pero no es una decisión definitiva, no puedes asumirla como definitiva. Lo que propone, por ejemplo, en mi libro es que puedes comenzar con esta decisión y puedes hacer un experimento, pero después del experimento tiene que traer una mejoría, ¿no? Conceptual también. Tienes que distinguir después diferentes estados de vigilia, diferentes estados de no vigilia, y creo que después
para tener una teoría completa de conciencia, tienes que tener una teoría completa de muchos subtipos de conciencia, ¿no? Creo que es así. Pero, como estaba hablando, tiene que ser una danza constante entre los experimentos, la decisión conceptual, y después de la decisión conceptual aprender algo con los experimentos, y después puedes hacer otros experimentos más interesantes, porque tienes una decisión conceptual mejor, y puedes interpretar los datos de una forma mejor también. Entonces tiene que ser esta danza constante que muchas veces los primeros científicos no quieren hacer, quieren solo, yo tengo esta decisión muy operacional que funciona bien para programas clínicos, por ejemplo, es no suficiente, entonces yo voy a aceptar esta decisión como verdadera, ¿no? Pero es una decisión puramente instrumental para hacer un diagnóstico, por ejemplo, o algo así. Pero creo que tenemos un problema más fundamental que es, actualmente nós não conseguimos estudar el cerebro directamente. Nós não temos qualquer tipo de tecnologia que nos permita perceber como funciona el cerebro. Nós tínhamos, por exemplo, a consciência magnética funcional. ¿Sí? Que está haciendo una enfermedad? Está medido no número de moléculas de oxígeno y en una determinada parte del cerebro, del espacio. ¿Sí? Es una medida indirecta de la actividad eléctrica, ¿no? Porque cuando tienes actividad neuronal, tienes limitación de oxígeno y puedes medir los números de moléculas y después puedes inferir a través de algoritmos muy complejos la actividad eléctrica. Pero es una medida indirecta del funcionamiento del cerebro. Y es una de las mejores que tenemos hoy. Por eso yo pienso que para haber un salto, tenemos também ter um salto tecnológico que não tínhamos hoje em dia. E isto também na história da ciência mostra muito isso. Quando consegues melhorar os teus instrumentos, também melhoras as tuas teorias, melhoras os teus conceitos. Eu creio que precisamos de uma inovação tecnológica também para estudar melhor no cérebro e depois a consciência do corpo, a relação corpo, etc. Sim. Interesante, no sé, tenemos alguna otra pregunta. Y más se anima, porque alguien por ahí va a Dos pensar, preguntas más y puedo anunciar alguien evento. Sí. Y por ahí alguien no está muy seguro. Lánzale la pregunta, no hay problema. Sí, ¿has visto 2001 Odisea del Espacio? Sí. Holmes cuando pedía que no me desconectaran, estaba mintiendo. Es la pregunta, ¿no? Sí. Sí. ¿Estaba mintiendo? Bueno, Tessinax es como un comentario para hacer pensar, porque bueno, si estaba mintiendo, si no estaba mintiendo, tenía conciencia. Sí. Y si estaba mintiendo, también tenía conciencia. Sí. Entonces, es algo para darle vueltas sobre algo. Sí. Sí, no creo, por ejemplo, que la ficción puede ser un excelente instrumento también para pensar la conciencia, ¿no? Para pensar la riqueza de la fenomenología consciente, ¿no? Por eso, por ejemplo, me encantan mucho los estudios neurocientíficos que utilizan la música, por ejemplo, como un estilo ambiental para comprender el procesamiento cerebral, o a veces también tienes a luz, menos porque es un poco más difícil de isolar, ¿sabes? Los factores que quieres estudar. Pero creo que este cambio entre arte y ciencia también es algo que está faltando un poco, pero que puede traer algo muy interesante a nivel de los resultados y de teorías también pasando. Yeah. Pero usted tenía una pregunta. Sí. Es una pregunta muy mal formulada, pero digamos, para la evaluación del nivel de actividad en el cerebro y quizás el impacto sobre la conciencia, digamos, hay algunos criterios físicos, digamos, sobre el desarrollo de ondas. Muchas enfermedades se diagnostican por ondas, ¿sí? Que la frecuencia, el gráfico y ese tipo de cosas. Y bueno, hay algunas pseudoteorías que indican, ¿no? Que y cada una de las personas tenemos también nuestro campo magnético y en consecuencia ese campo magnético es generado a partir de nuestra actividad biológica, ¿no? Pero que impacta en nuestro bienestar, en nuestra conciencia también. No sé si hay algún avance en ese sentido.
Es que, o sea, la pregunta es básicamente si es que estos, digo, hay en la pseudociencia a veces se habla de la vibra que tienes y de los campos magnéticos y la energía que emites, y si es que hay alguna base para asociar eso como algo real y algo que puede ser conscientemente percibido, si es que he comprendido bien. Sí, sí, sé que yo no fiz mucho de visitar estas teorías más pseudocientíficas, ¿no? Sí, pero creo que às vezes tínhamos que olhar para ideias muy, como se diz, crazy, Muy locas. loucas, sabes? Quando estamos perante um fenómeno que ninguém está conseguindo explicar. Que, mi problema com muitas das teorias pseudocientíficas é que são criadas por pessoas que querem ganhar muita plata a la custa de problemas existenciais das pessoas. E que depois oferecem soluções que não funcionam realmente. E que se funciona é um efeito placebo criado pelo próprio corpo ou do ser. Por isso tenho um problema ético, pero no mesmo se pode dizer da neurociência operacional, nós estamos gastando muita plata para um simples teste de fMRI, custa muito dinheiro, no governo, por exemplo, não? E, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos tínhamos no The Big Bang Brain Project, que é um projeto muito de 10 anos, com muita plata, milhões de euros. Os resultados dos projetos são quase insignificantes. E tens aqui também uma questão ética muito importante, não? Que é porque estamos gastando tanta plata para ter resultados quase insignificantes, não? Então a pergunta se pode pôr também as teorias científicas un poco, ¿no? Entonces, es como que no podemos, bueno, bienvenidas sean las ideas locas en el sentido de que nos pueden aportar panoramas nuevos, pero no tenemos ninguna evidencia en este punto de que podamos hablar de que somos capaces de percibir las vibras de otras personas, o que eso esté relacionado con la ciencia. Pero muchas veces son metáforas, ¿no? Para otras cosas. Ajá. Bueno, mi pregunta es, ¿tú crees que las sustancias psicodélicas a qué grado pueden liberar nuestra capacidad mental? ¿Es de acuerdo a diferentes instancias o es...? Sí, diferentes diferencias de química pueden afectar diferentes partes del cerebro, ¿no? Y podemos correlacionar eso con la actividad cerebral, la descripción subjetiva de las personas que están en droga, por ejemplo, ¿cómo se dice? En ¿Drogas? Drogadas, sí. Entonces, tenemos até un mapa completo de, ¿sabes? De esta química vai a levar-te a sentir isso, muitas vezes, sim. Pero também depende um pouco da tua história, por exemplo. Na ayahuasca, dependendo do teu nível de experiência com a droga, podes ter terás diferentes experiências subjetivas, não? No mesmo com a meditação. A meditação, alguém que é muito profissional na meditação, pode chegar a estados de consciência muito alterados. E alguém que é... E podemos fazer uma relação, mapear um pouco objetivamente as diferenças. Sí. Teníamos una pregunta más, me parece. Sí, en relación a en el claro que es incapaz, ¿no? Una parte de personas, ¿no? Que sí, ¿no? Para desarrollar conciencia, el sentido de los se necesita una maquinaria no avanzada, una célula, ¿no? Que ha evolucionado, efectivamente, y que tiene todo un montón de complejidad que no se consigue con una IA, ¿no? Pero en ese sentido también quería indicar, ¿no? Que de repente estamos avanzados, eso solamente visto, digamos, solamente utilizando, ¿no? Que, como decía, si solamente se utilizara las máquinas, ¿no? Pero que yo haya visto, bueno, no sé si también has visto o han discutido en algunos eventos que hay chips que en realidad se están desarrollando lo que lo llaman los webware, son interfaces donde utilizan, ¿no? Efectivamente, utilizan esteroides, ¿no? Esteroides de cultivos neuronales, ¿no? Para desarrollar tareas específicas, ¿no? Eso, principalmente los chinos hacen eso, ¿no? Entonces, en vez de utilizar un chip, ¿no? Para que utilicen la interfaz cerebro-máquina,
le das un estímulo, le lleva freno y ejecuta algo, ¿no? En vez de usar el chip, que obviamente pues no tiene sus ventajas, están, ¿no? Tratando, ¿no? De usar, ¿no? Esa maquinaria que no consigue decir, ¿no? A través de usar pequeños esteroides, ¿no? Pequeños en el cerebro, entre comillas, ¿no? Para poder, ¿no? Ejecutar, pues claro que no tienen un tiempo de vida muy alto, pero no sabemos realmente a largo plazo si esto pueda condicionar algo, ¿no? A posterior, ¿no? Porque estamos entrenando un cerebro celular en el cerebro, ¿no? Para poder, ¿no? Hacer una acción específica, ¿no? Para el humano, ¿no? Entonces, hay dudas desde la parte filosófica, ¿no? ¿Qué opinión te merece a ti el hacer ese tipo de desarrollo de tecnología? Que no se sabe si a la larga va a ser algo ético o no ético, ¿no? Porque estamos cultivando el cerebro, cultivando cerebros para una función muy específica que podría ser inclusive para la guerra, etcétera, ¿no? Sí, sí. Sí, y yo no pienso mucho la tecnología que están hablando, pero no sé si quieren improvisar o no, pero yo estaba pensando en un experimento de pensamento de Thomas, que es que com chips neuronais, por exemplo, tínhamos um cérebro totalmente biológico, sim? Totalmente feito de neurônios. E depois podes cambiar um neurônio por um chip equivalente, não? Funcionalmente equivalente. E a partir da consciência vai manter, não? Se pelo menos se acreditas lá, e pressuposto um pouco funcionar nisto. E depois, a questão é, podemos começar a substituir os neurônios por os chips neuronais. Depois tinhas metade do cérebro biológico e da outra metade totalmente artificial. E podes colocar a questão, pero pensas que o cérebro é consciente neste momento ou não? E aqui vai depender um pouco da tua intuição. Se és um pouco mais biologista, vais dizer que não. E se és um pouco mais funcionalista ou artificial, vais dizer que sim. E creio que esta experiência de pensamento é um aspecto teórico que tenha que ser respondido empiricamente. E essa tecnologia que estavas hablando pode ser uma resposta, pode nos mostrar que pode acontecer ao ser humano se alteras metade ou não, se alteras um quarto ou não, se alteras apenas um neurônio por um chip. Creio que pode nos dar alguma informação relevante. Pero yo no conozco mucho la tecnología. ¿Sí? Solo un breve comentario. Creo que el tema al que aludes desde la perspectiva ética, justo en la San Pablo, que es donde enseño, hace mucho énfasis en el concepto de persona, ¿no? Entonces, la idea de un agente, alguien que es capaz de hablar sobre el mundo con libertad, ¿no? Y que, bueno, persiste en el mundo. Entonces, por supuesto, si pensamos que estos cerebros de alguna manera son conscientes, aunque sea a un nivel básico, y están encerrados en un microchip y condenados a funcionar desde ahí, suena como algo terrible, ¿no? Pero creo que justamente ahora no estamos en la posición de poder determinar si es que tal o cual cosa es consciente o no. Ahorita conciencia se asocia con humanidad y hemos llegado hasta ahí. Y en ese sentido estamos bastante limitados, ¿no? Por ejemplo, si nos encontráramos con extraterrestres, no sé cómo sería ese tema. No suena estúpido decirlo, pero es algo real. No tenemos criterios como para toda cosa. Sí. Bueno, creo que con esto cerramos una charla muy emocionante. Por favor, un aplauso.